Hoje o tema do nosso 11ª parte do estudo, O Cristão na Armadura de Deus, o tema do nosso ensino aqui hoje é cultivando as boas obras da santidade. Eu coloquei aqui algumas perguntas e digo aqui, meus irmãos, pergunta a toda a igreja: por que nós estamos aqui? Por que estamos aqui agora na expectativa do que vamos ouvir? Qual é o motivo? Qual é o objetivo de termos deixado nossa casa? De termos deixado, quem sabe, um jantar na casa de um parente, de um avô, de uma avó, do pai ou da mãe? Temos deixado, quem sabe, alguma visita em casa, chegou de última hora, não quis ir para o culto, ou você espera aqui, eu volto outro dia, mas vão dizer que você deixou ela em casa. Qual o objetivo disto? Eu coloquei isso como pergunta. Você já se perguntou qual o motivo que tem te levado a estar dentro da igreja? Você parou para pensar nisso? Em algum momento, nessa sua caminhada? O que te motiva a estar dentro da igreja? O que te traz à casa do Senhor? Não é uma pergunta insignificante e não é uma pergunta retórica. É uma pergunta objetiva. Por que você entra na casa de Deus? Eu vou trazer para você aqui, quero falar aqui, algumas coisas que talvez alguma se aplique a você, talvez são outras, não essas. Talvez você venha à igreja, o que te motiva a estar na igreja seja o seu amor a Deus. Talvez pode ser isso. Você o ama? Você quer estar na sua casa? Talvez o que te motiva é a salvação que Ele está te oferecendo. É um bom motivo. O que te motiva? Quem sabe? É por amor à sua família? Ou alguém da sua família? É o que te motiva a ainda estar na igreja? Talvez não seja a família. Talvez seja o medo de decepcionar alguém ou das pessoas te verem como um descrente. É um motivo? O que te motiva a estar na igreja? Qual o motivo de você estar dentro da igreja? Qual é a força que te motiva? Alguma coisa motiva as pessoas a estarem dentro da igreja. Ninguém vem ao ensino religioso do nada, para poder ouvir uma pessoa pregando uma palavra que você provavelmente a tem na sua casa, que é a Bíblia. Para que você ouça, veja alguém falar de um Deus que não se vê. O que te motiva? O que traz você à congregação? Alguma coisa é o agente. O que eu quero dizer com isso é que, ao final, estar no reino de Deus é tudo. Estar no reino de Deus é tudo. Aquele que fracassa em entrar no reino de Deus é porque os seus motivos de estarem na igreja estavam errados. Os seus motivos de estarem na casa do Senhor estavam errados. Porque quando alguém é motivado pelas coisas certas, então essa pessoa, ela se envolve com estas coisas a fim de aprender e aprender cada vez mais sobre Deus. Está compreendendo, sim ou não? O Senhor Jesus, não precisa abrir,
Em João capítulo 3, versículo 5, ele disse: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. A palavra é: não pode entrar no reino de Deus. O que o levou a dizer isto? Talvez a razão pelo qual as pessoas estavam chegando até Deus. Por que ele fala isso hoje para a congregação? Talvez por causa da razão que tem feito com que muitos estejam vindo à sua casa. Quem não nascer do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Não é questão de Deus querer ou não querer. O texto não trata do querer de Deus. Porque quando fala do querer de Deus, o que a palavra ensina? Que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Mas para serem salvos precisam crer. E uma vez crer, precisam nascer do Espírito Santo. Então não é a questão do que Deus quer para a vida do homem, mas sim do homem poder ou não poder estar no reino de Deus. É disso que se trata. E não é sem motivo que o Senhor Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não nascer do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Não foi sem motivo que ele falou isso. Sabe por quê? Porque existe a necessidade de justificação e de regeneração, como nós já aprendemos. É necessário que o homem seja justificado dos seus pecados e regenerados na sua alma, para se tornarem uma nova criatura, a fim de que Deus possa mudar a natureza do homem, sendo assim mudado em uma nova criatura. A natureza do homem tem que ser mudada. Senão ele não pode entrar no reino de Deus. Porque a nossa natureza, a Bíblia a chama de natureza terrena. A nossa natureza pertence ao mundo. A nossa natureza não pertence ao céu. Como nada nesta terra pertence ao céu. Nada neste mundo entra no céu. Absolutamente nada. Para alguma coisa do mundo entrar no céu, esta coisa tem que nascer de Deus. E a única obra de Deus no mundo, que Ele deu o poder de receber um novo nascimento, é a alma do homem. Somente a alma do homem pode receber a natureza divina, a natureza do céu. Esta é a vontade de Deus. Por isso ele disse que, e afirmou com veemência, por mais de 2 vezes, falando a Nicodemos: quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito Santo, não pode entrar. Não é que não vá, é não pode. Porque não vai entrar, pode ser que na última hora Deus mude. Mas não poder traz primeiro uma palavra não, é uma negativa. É uma palavra imperativa. Não. Não, não é talvez. Não, não é quem sabe. Não, é não. E Deus mantém o mesmo princípio que Ele nos ensinou. Seja o seu sim, o sim, e seja o seu não, o não. Acaso o não de Deus não é tão não assim quanto ao céu? Ou isso só se aplica... Tirei da boca. Ou isso só se aplica à igreja? Só se aplica à alma do homem? Não, é não. Então, se Deus diz, não pode entrar, significa que não vai haver nenhuma possibilidade disso acontecer se o homem não nascer de novo. E em toda a criação de Deus, eu repito, na terra, a única criação que Deus deu a permissão, junto com a permissão, o poder de serem feitos novas criaturas, é a alma do homem.
Estão compreendendo? Sim ou não? Por isso que existe a necessidade de justificação e de regeneração, porque são essas obras que dão uma nova natureza ao homem. Essas obras que dão a você uma nova natureza. E você se torna para Deus uma mulher nova, um homem nova. Na questão aqui, não é homem e mulher, é a criatura, é uma nova criatura, não importa o sexo, masculino ou feminino, é uma nova criatura. É isso que é a obra que Deus está fazendo e quer fazer. Mas vai fazer na vida de todas as pessoas? Não, Ele não vai fazer na vida de todas as pessoas. Então ouça, suas disposições e inclinações interiores mudam do reino das trevas, como disse Paulo, para o reino de Cristo, o Filho do amor de Deus, por meio da operação do Espírito Santo, revelando à alma do homem a palavra de Deus, é quando o homem crê, porque o Espírito Santo cumpre aquilo que o Senhor Jesus disse, e o Espírito Santo vos ensinará sobre todas as coisas. Eis o motivo pelo qual alguns aprendem e outros jamais chegam ao pleno conhecimento da verdade, como disse o apóstolo Paulo, aprendendo sempre, mas não podem chegar ao pleno conhecimento, porque as coisas do Espírito Santo, está escrito, são discernidas espiritualmente. E o homem natural, olha como Deus fala, e o homem natural, ele não compreende, e qual a outra palavra? E não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não. Por isso que o homem natural não pode entrar no céu. Se ele não aceita as coisas de Deus dadas pelo Espírito Santo, o que ele vai fazer no céu? O que ele vai fazer no reino de Deus? Se aqui na terra ele não aceita esse reino na sua vida. Ele não aceita esse reino governar a sua vida. Ele não aceita este reino direcionar a sua vida. Ele não aceita este reino contrariar sua vida. Ele não aceita este reino falar não na sua vida. Ele não aceita este reino resplandecer sobre a sua vida. Por isso é que não pode. Enquanto o homem ele não nasce, ele não se torna uma nova criatura, este homem, esta pessoa, ainda está no reino das trevas, ainda está sob o poder de Satanás, com toda a obra maligna, com toda a incredulidade, idolatria, crenças e valores errados em relação a Deus, porque não é discernido no coração dele qual é a vontade do Senhor, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso só é feito no coração daqueles que o Espírito Santo opera o poder da regeneração. Que vem quando a pessoa, primeiramente, ela ouve a palavra e crê nela. Então Deus começa a operar. Então, enquanto esse novo nascimento não acontece, todas as disposições, as inclinações na alma dessa pessoa não são para Deus. São para o mundo. Apenas para o mundo. E não para Deus. Está compreendendo? Em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo de número 17 ao 19, a palavra diz assim, vamos entender. E a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, perdão, não é a, li errado. Gênesis 3, versículo 17 ao 19. E a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento,
durante os dias de tua vida. Ela, a terra, produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, ou seja, morra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém? Ouça o que eu vou te ensinar aqui nesta hora. Preste atenção. O trabalho de mortificação do pecado não consiste, como nós já aprendemos, em apenas realizar uma única obra de justiça. O processo de santificação não se dá apenas porque o homem deixou de praticar uma obra que é pecado. E isso não reflete a nova natureza de uma pessoa. Porque, como já foi ensinado em um dos estudos, o homem pode deixar de mentir. É uma obra santa. Mas isso não quer dizer que ele não roube, não se prostitua, não seja idólatra, que ele seja infiel a Deus, infiel à esposa, infiel ao marido, desobediente aos pais e N outras coisas. É apenas uma obra justa que essa pessoa agora começou a praticar de não mentir. Então, uma obra justa, a mortificação de um pecado, não torna essa pessoa justa, não torna essa pessoa santa. Aos poucos, ou melhor, há poucas operações que devem ser feitas para erradicar o pecado. Quais são essas operações? Arrependimento e confissão. Arrepender e confessar a Deus a culpa daquele pecado. São as duas obras que fazem com que o pecado seja erradicado, arrancado, retirado da vida do homem. Gente, eu estou tendo dificuldade de concentrar, é por causa do óculos. Tá? Eu vou preferir ler do que ver você. Isso está me fazendo mal e eu estou perdendo a concentração. Aqui eu vou conseguir ler. Embora tá meio ruim aí, tá? Daqui. Mas eu consigo ver quem está dormindo, hein? Não, o pior que não. Mas eu preciso ler. Isso está me tirando a concentração aqui. Então deixa eu voltar ao que eu estava dizendo. O trabalho de mortificação do pecado não consiste em uma única ou poucas operações para sua erradicação, mas implica uma ação contínua, disciplinada e perseverante para que esta obra seja realizada. Romanos capítulo 6, versículo 11, não precisa abrir não, a palavra diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Todo crente conhece esse texto. Considerai-vos o quê? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em cima desta palavra, eu faço uma outra pergunta. Hoje, como você se considera? Hoje, como você se considera? Você se considera morto para o pecado e vivo para Deus? Ou se considera vivo para o pecado e morto para Deus? Qual é o seu estado agora? Eu tenho feito em minhas ministrações muitas perguntas, porque entendo ser relevantes refletir sobre cada uma delas. E esta aqui é uma pergunta importante. Qual é o estado que você se encontra agora? Morto para o pecado e vivo para Deus? Ou vivo para o pecado e morto para Deus? Porque nós temos que nos lembrar, como Deus falou para Adão. Adão pecou contra Deus porque ele deu ouvido à sua mulher, quando ele deveria ter dado ouvido apenas ao que Deus havia falado, ao não que Deus havia dito.
não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Mas o pecado dele não nasceu quando ele comeu do fruto. O pecado dele nasceu quando ele obedeceu sua mulher. Ele deu ouvido à sua mulher. Por que, pastor, dar ouvido à minha mulher é pecado? Quando ela te induz a pecar, é pecado. Quando ela te induz a desobedecer a Deus, é pecado. O mesmo vale para o seu marido. Se ele te induz a desobedecer a Deus, é pecado. Se ele te induz a praticar ou viver algo que é contra a vontade de Deus, é pecado. O pecado de Adão é que ele sabia que o fruto, comer do fruto era pecado. Ele não cobiçou e nem desejou o fruto. Ele apenas deu ouvido ao mau conselho de Eva. Ele deu ouvidos a alguém que já havia pecado. Eva não foi compartilhar com ele: olha, está aqui o fruto, vamos comê-lo junto? Não. Eva havia comido do fruto e levou para ele para que ela não fosse culpada sozinha. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma pessoa que está em pecado não tem consciência em relação a levar você para o mesmo erro. Ela não se preocupa se a sua alma vai ser salva ou não, porque ela não tem a consciência para livrar você do mau caminho. Ao contrário, ela te arrasta junto. Ela pode até falar que não quer isso para você, mas no coração ela quer que você faça o que ela quer fazer ou o que ela está fazendo. Assim foi o retrato de Eva. Ela não se contentou em ter pecado, porque no momento que ela comeu, os olhos dela se abriram, ela viu que estava em pecado. Ela viu que o pecado já estava na alma dela. Mas ainda assim o que ela fez? Eu não vou ficar nessa sozinho. Eu vou lá levar para Adão e ele vai comer. Eu poderia até dizer que ela foi com fé. Eu vou levar porque ele vai comer. E ele comeu. O que Deus disse? Por causa de você, porque você deu ouvido à sua mulher, maldita seja a terra. Você agora vai ter que cultivar a terra para poder comer. Mas essa mesma terra agora vai nascer abrolho, vai nascer espinho, vai nascer erva daninha, vai nascer um monte de planta que não serve para nada. Ouça isso, o que eu vou dizer. Adão tinha tudo o que ele precisava no Éden. Ele tinha tudo para comer, não precisava lavrar a terra, não precisava fazer nada, tudo nascia pela providência divina de Deus. Os frutos, tudo. Mas quando ele pecou, Deus amaldiçoou a terra. A terra agora é maldita por sua causa, por causa de Adão. Agora, aonde não há erva daninha, aonde não há abrolho, agora vai ter. Você agora vai ter que plantar para você poder comer. E não é só plantar. Você vai ter que arrancar os matos, as ervas que não prestam, para poder cultivar a sua comida. Ora, se eu disser assim para você, vá aqui na rua e traga para mim um pé de alface, um pé de couve, traga para mim um jiló, traga para mim uma maçã, você vai encontrar aqui na rua essas frutas, essas verduras, algum legume, mas se eu falar com você, traz um mato ali para mim, que não serve para nada, você vai precisar de andar muito longe para ir no meio-fio da rua e pegar algum mato que nasce ali? Mas quem plantou ele para nascer ali? Ninguém. Aquilo que não presta não precisa ser semeado. Nasce porque Deus amaldiçoou a terra. Aquilo que não presta para nada, no sentido de alimentação humana, não precisa ser semeado. Nasce porque Deus amaldiçoou a terra.
Mas se você quiser comer um pé de alface, estou tirando aqui, as pessoas pensam, é só ir no varejão e comprar. Não seja ignorante. Se você quiser comer um pé de alface, você vai encontrar na rua? Para você poder encontrar, você vai ter que fazer o quê? Plantar. Se você quiser comer couve, não compre em lugar nenhum, é só plantando. Se você for na sua casa e você nunca plantou nada, e lá tem terra, mato tem. Sim ou não? Você pode capinar tudo. Jogue a primeira água, a primeira chuva, que uma semana depois está tudo verde. Mato não presta para nada, para alimentação humana, porque Deus amaldiçoou a terra. Mas se você quiser ir na mesma terra, onde nasce essa erva daninha, onde nasce esse mato, e você quer plantar couve, quer plantar um pé de quiabo, giló, maçã, laranja, enfim, o que você quiser plantar, feijão, você vai ter que usar uma semente específica. E não é só plantar, não é só usar a semente. Você vai ter que pegar a semente, você vai ter que abrir, você vai ter que lavrar a terra, tirar toda a erva e plantar. Você vai ter que regar, você vai ter que cuidar. Quando o broto, quando a semente virar broto, assim que se diz, começar a nascer, a mesma água que o rega, rega também a erva daninha. Você vai ter que ir lá, você vai ter que tirar a erva daninha do derredor da semente, porque senão a raiz aprofunda e começa a disputar com a proteína da terra, com a raiz daquela semente que você plantou. E a erva daninha, ela é resistente. Erva daninha, mato que não é plantado é resistente. Por isso ele nasce sem ser semeado. Mas aquilo que você semeou não tem resistência para estar naquele solo. Por isso ele tem que ser adubado especificamente para aquela semente. Está compreendendo, sim ou não? Assim também é o pecado. O pecado é uma erva daninha que você arranca da sua vida e começa a plantar uma vida santa. A vida santa é como a semente. Como diz o próprio Senhor, Jesus na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Então você planta a semente, ou ela é plantada no seu coração. Que semente? Os ensinos, as instruções que você vai recebendo da palavra do Senhor. Entretanto, as ervas daninhas, chamado de pecado aqui no meu contexto, elas nascem, porque está escrito: em pecado me concebeu minha mãe, em pecado eu nasci. Adão pecou, e o texto fala, logo todos pecaram. Você não precisa plantar o pecado na sua vida. Isso é uma maldição hereditária. O pecado é uma maldição hereditária que nós herdamos do nosso pai Adão. O único que quebra essa maldição de pecado é Jesus Cristo, por meio do arrependimento, regeneração e a santificação da alma do homem. Mas mesmo sendo semeada a boa palavra de Deus, o pecado continua vivo em nossa vida. Você vai ter que arrancar ele todos os dias para não matar sua fé. Assim como você tem que ir lá e arrancar a erva daninha, um mato que nasce em torno da semente que você plantou. Esse foi o resultado do pecado de Adão. Ele ia comer? Ia comer. Só que Deus não ia dar mais de bandeja para ele. A semente está aí, agora você planta. Então você vai ter que plantar a boa semente para você comer. E não só plantar, a terra agora vai dar cardos e abrolhos. Você vai ter que arrancar um por um, quando no Éden não as havia. No Éden não havia. É isso que acarretou o pecado do homem. Assim também na minha vida e na sua vida, nós vamos ficar constantemente arrancando o pecado, vigiando para não contaminar a semente que foi plantada no coração. Lembra da palavra do Senhor Jesus, do semeador? A semente caiu no meio dos espinhos. Ela cresceu, mas outras
também cresceram com ela os espinhos, sufocou a palavra. No mundo, a palavra de Deus não convive com o pecado. Se você trouxer o pecado para a sua vida, uma vez tendo recebido a semente da palavra de Deus, a palavra de Deus, ainda que poderosa, ela morre. Ela não disputa com o pecado. É como se ela preferisse morrer. Se você vai me dividir com o seu pecado, eu prefiro morrer. Deixa só o pecado reinar em você. É como se a palavra falasse isso para o homem. Então você não vai semear para o Espírito Santo. Você não vai conseguir semear coisas boas para a sua vida se a palavra de Deus disputar com o pecado. Ou se você colocá-la em disputa com o seu pecado. Você tem que tirar a erva daninha ao redor da semente. Você tem que tirar o pecado ao redor da boa palavra de Deus. Por isso Paulo diz, você precisa se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Ele não diz que o pecado está morto. Ele diz para eu me considerar morto para ele. Entendeu isso? Mas o pecado está vivo. Você não pode deixar que a erva daninha, que o pecado, mate a palavra. Porque o pecado tem o poder de matar a palavra. É isso que eu estou tentando passar para você. O pecado tem o poder de matar a palavra de Deus. Essa é a consequência do pecado de Adão. Sendo a mortificação do pecado parte da santificação, esta obra não pode ser realizada senão naqueles, ouça isso, e por aqueles que já são justificados e nascidos de novo do Espírito Santo. Porque é a isto que se segue a mortificação e a santificação. Vou dizer o que ele está falando aqui. O homem que não mortificou o pecado na sua vida, ele não pode seguir a santificação. Porque ser santificado é ter o pecado abandonado da sua vida. Então, quanto mais o homem está mergulhado no seu pecado, mais ele se afoga nele, mais ele fica longe daquilo que Deus requer para que ele entre no céu. Porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Agora, quanto ao pecado, eu quero ler um longo texto e quero falar algumas coisas sobre isto. Em Romanos capítulo 6, que você já marcou aí. Romanos capítulo 6, versículo 12, diz assim, em diante. Quando eu parar de ler, você para. Amém? Então, Deus, através do apóstolo Paulo, dá uma ordem, que pode ser em forma de conselho. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Deixa eu dar uma paradinha aqui, preste atenção. Paulo disse, olha, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Então, ele separou aqui o corpo celestial, vou dizer assim, a alma do corpo humano, que é esse corpo que nós temos. Ele diz, não reine o pecado no vosso corpo mortal, de forma
ou de maneira que você venha a obedecer suas paixões. Que paixões? Vontade. O pecado nada mais é do que satisfazer a vontade da carne, que a Bíblia chama de concupiscência. Concupiscência não é uma vontade da alma. A alma simplesmente é punida por conceber o pecado no corpo. Então ele diz, não deixe o pecado reinar em você. Olha que Deus não está pegando essa atribuição para ele. Ó Senhor, não me deixe pecar. Ué, Deus não pode impedir você de pecar, como não pode te obrigar a ser santo. O que está dizendo para você e para mim é que nós não podemos, não devemos deixar o pecado reinar em nosso corpo. Quem é que reina? Quem reina é Deus. Quem reina é o rei. Eu não posso deixar o pecado reinar sobre a minha vida, mandar na minha vida, dominar minha vida. Eu não posso deixar o pecado tomar o lugar de Deus em mim. Eu não posso deixar que ele me influencie a satisfazer os desejos da minha carne, dos meus pensamentos, a minha própria vontade. Então a palavra de Deus aqui, o conselho é, não deixe ele reinar em você. Então é você que decide se o pecado vai reinar em você ou se vai ser Deus na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Versículo 13 ele fala, nem ofereça cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas ofereça a Deus como ressurreto dentre os mortos. Oferecei-vos a Deus. Oferecer o quê? A sua alma. Ofereça sua alma a Deus, porque o corpo, ele não ressuscita dos mortos. Quem ressuscita dos mortos é a minha alma. Está compreendendo, sim ou não? Quem ressuscita dos mortos é a minha alma. E aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então ele está dizendo, ofereça a sua alma a Deus. São duas coisas que ele diz para oferecer. Primeiro é a alma. Segundo, e os vossos membros. Agora ele está falando de quê? Do corpo. Amém? Agora ele fala do corpo. Membros, ofereçam os membros do seu corpo como instrumentos de justiça, como instrumentos de Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque poderia passar pela mente da igreja de Roma a seguinte coisa: ora, se antes eu pecava, eu estava em pecado, porque eu estava vivendo as leis de Moisés, agora que eu não estou debaixo da lei, então eu posso pecar porque eu estou debaixo da graça. Paulo diz, de jeito nenhum. Não é porque você não está debaixo da lei que significa que agora você pode pecar porque você está debaixo da graça. Olha o que ele fala. Você não sabe, o versículo 16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, não é que eu parei? Desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então Paulo está dizendo, olha, você não pode agora viver pecando só porque você já não está mais debaixo da condenação da lei. Por quê? Porque se você viver a fazer a vontade da sua carne e suas paixões, você se tornará escravo dela. Porque a quem você obedece, dele você é escravo. Por isso um homem não consegue se libertar do pecado se não colocar Jesus para reinar
no lugar do pecado. Por isso que um cristão, quando volta a viver sob a tutela do pecado, ele não tem mais o poder de se livrar dele. Por quê? Porque ele disputou o pecado com a palavra de Deus. E a palavra de Deus se retira. A palavra de Deus não vai disputar com o pecado. Por isso a ordem de Deus é: não deixe o pecado reinar no seu coração. E isso é uma mensagem importante para dizer que nós somos salvos pela graça, é pela eleição de Deus, amém, glória a Deus, mas o salvo para sempre encerra-se quando este mesmo homem passa a ser dominado pelo pecado. Ele volta aos rudimentos de outrora, até o ponto que se cumpre a palavra de Deus e que alguns pregadores, por manter a política da boa pregação agradável, não aceitam, que é impossível renovar novamente para arrependimento aqueles que ouviram a boa palavra, provaram dos poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, diz o autor de Hebreus, é impossível renová-los. Renovar para quê? Para arrependimento. Para arrependimento. A pessoa pode sair da igreja, mas não quer dizer que quando volta, ela voltou com arrependimento para Deus. Porque a palavra diz, não pode. Se algum pregador, como um dia um me disse, não, eu não creio nisso não, porque exige a pessoa, se ela pecar e ela cair, ela pode ser regenerada. Espera aí, cair em pecado é uma coisa. Voltar às práticas rudimentares das quais Jesus havia liberto é outra. E como eu não estou para discutir sobre a doutrina com ninguém, porque eu tenho ordem de Deus para não ficar discutindo, vivo o que creio. E se alguém crê diferente, que arrisque. Se acha que é a salvação. Eu prefiro lutar para não me afastar do Senhor. E você? É 100%? Eu ia falar seguro. Mas dá também. É 100%? Eu ia falar seguro de novo. É 100% seguro. O resto é duvidoso. O resto é duvidoso. Continuando. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer, olha que lindo isso, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Espera aí. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, eu dou graças a Deus, porque outrora vocês eram escravos do pecado. Mas a graça de Paulo não era por esta obra, mas sim porque nós viemos a obedecer de coração à forma de doutrina que estamos recebendo. A palavra de Deus, ela tem que ser recebida de coração e não por imposição. A forma de doutrina. O que é doutrina? O ensino da igreja. Não está aqui porque eu estou lendo o texto bíblico com você, mas vou colocar um adendo aqui que é uma pergunta. Você está obedecendo a forma de doutrina que está sendo entregue para você aqui na igreja? Não é crer nela. É obedecer. A Bíblia fala que o diabo crê em Deus, mas não obedece. Você pode crer na palavra que você está recebendo, mas você está obedecendo a ponto de vivê-la? Esta é a forma de doutrina. Paulo está dizendo o seguinte: aquele que não obedece de coração à doutrina que está recebendo, essa pessoa então ainda continua escravo do pecado, porque o texto foi aberto sim. Dou graças a Deus porque outrora escravos do pecado, mas agora vocês estão obedecendo de coração a doutrina
que nós estamos entregando para você. Se você não obedecer a Deus de coração, não obedecer a doutrina que você está recebendo, você ainda está escravo do pecado. Você não pode entrar no reino de Deus. Você não vai ser salvo. Por isso que quando se fala de ensino, fala da doutrina de Cristo, a palavra ministrada, como foi no último estudo, o diabo luta para arrancar do coração. Porque se a pessoa obedecer à forma de doutrina que está recebendo, ela é o quê? Liberta do pecado. As algemas do pecado saem da vida dela. E Satanás luta para aprisioná-la. O diabo, já disse, já ensinei, porque a Bíblia fala, o diabo, ele não lança nenhuma alma no inferno. O diabo não condena ninguém ao inferno. O pecado, sim. O pecado, sim. A sua carne é uma inimiga mortal que você tem, chamado de paixão carnal. É sua inimiga mortal. E o homem que faz a vontade da sua carne é porque não recebeu de coração, não obedece de coração a doutrina, a palavra de Deus. Não consegue obedecer. Você pode vir aos cultos quantas vezes você quiser. Essa não é a doutrina. A doutrina é você vir nos cultos cultuar a Deus. A doutrina é você estar na casa de oração. A doutrina é você vir adorar a Deus e aprender. A doutrina não é o tempo e o dia que você quer servir a Deus. Você tem obedecido à forma de doutrina? É doutrina. Congregai-vos sempre. É doutrina. Que doutrina que você tem recebido? Não. Que doutrina você tem vivido? Você só consegue viver isso se você a receber de coração. Aí existe uma libertação. Irmãos, é a palavra de Deus. Eu estou te ensinando o que os seus olhos não veem. É a palavra de Deus. E uma vez, versículo 18, e uma vez libertados do pecado, olha, leiam comigo, fostes feitos servos da justiça. Amém? Mas o que Paulo está atribuindo à libertação do pecado? Meu Jesus. A que Paulo está atribuindo a libertação do pecado? A forma de obedecer de coração à doutrina. Amém? Você tem que entender o que você está lendo. Até porque eu estou explicando. Por isso obedecer é melhor do que sacrificar, diz o Senhor. Por isso Salomão disse, Salomão resumiu a vida do homem. De tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e obedeça a sua palavra. Amém? E obedeça a sua palavra. Temer a Deus, respeitá-lo e obedecer a sua palavra. Porque o temor do Senhor é o princípio para um homem se tornar sábio. E obedecer a palavra é o princípio para se tornar liberto do pecado. E uma vez liberto, ser feito servo da justiça. Não serve mais o diabo, não serve mais a sua carne, ele serve agora ao reino justo de Deus. Amém? Ele serve agora ao reino ao qual o Senhor disse, agora você pode entrar. Porque você nasceu da água e do Espírito Santo. Lindo isso, não é? Lindo demais isto. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Paulo disse agora no versículo 19, falo como homem. Ele começa assim,
Falo como homem. Por causa da fraqueza da vossa carne, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como assim como você ofereceu os membros do seu corpo para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para quê? A santificação. A santificação entrando aí de novo na parada, porque o objetivo é ser santo. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo, na carta, eu fico imaginando Paulo falando isso pessoalmente. Eu fico louco. Só de imaginar, eu queria estar lá só para poder ver Paulo falando isso aqui no olho. Só olha, vou falar com você daqui agora, vou falar como homem. O sentido aqui é, eu vou falar aqui como fora de mim. Vou falar aqui na cara. Agora estou falando. Quando você não era nascido de novo, quando você era incrédulo, você ofereceu o seu corpo para o pecado e para o diabo. Você era rebelde, você era idólatra, adorava espíritos, reencarnação de morto, você era desobediente ao seu pai, infiel ao seu cônjuge, falava palavrão, se prostituía, mentia, enganava, não queria ter nenhum compromisso com Deus. Na verdade, você nem queria conhecer a Deus. Você sequer tocava na Bíblia, sequer tinha uma. Você era um homem atrevido, mulher atrevida, filho atrevido, atrevida. Você fazia isso porque você entregava o seu corpo, os membros do seu corpo, ao pecado, à impureza, da maldade para a maldade. Você era uma pessoa má. Você se considera convertido? Servo de Deus? Ofereça agora o mesmo corpo para Deus. Em justiça, em trabalhos, em serviço, atendendo ao reino. Você não tinha prazer em fazer tudo aquilo que era mal antes de conhecer a Deus? Gostava de xingar todo mundo, brigar com o vizinho, brigar com o pai, brigar com a mãe, brigar com o marido, brigar com o filho, brigar na escola, xingar os crentes, sim ou não? Agora fala como homem, disse Paulo. É como se Paulo estivesse desafiando. Eu desafio você agora a fazer desse mesmo corpo que outrora era para o mal, ser agora um corpo para servir a Deus. E agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Paulo estava desafiando a igreja. É isso que Deus está dizendo. Se outrora você fazia tudo o que era errado, faça agora, com prazer, com alegria, o que é certo aos olhos do Senhor. Está entendendo? O que é certo aos olhos de Deus. Versículo 20, já vou terminar. Porque quando eres escravo do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Eu vou explicar isso aqui. Quando você era escravo do pecado, porque você não conhecia a Deus, pelo menos era para ser assim, né? Mas vou dizer que seja. Quando você era escravo do pecado, você estava isento de praticar a justiça. O que é isento? Não te era cobrado nenhuma obra justa. Isenção não é isto? Isento de pagar alguma coisa, isento de fazer alguma coisa. Deus está dizendo o seguinte: quando você era escravo do pecado, você era isento de ser uma pessoa justa. Você era isento de ser uma pessoa santa. Agora não. Agora você tem o dever de ser.
Deus pode agora cobrar isso de você. É o que Paulo está dizendo. Naquele tempo, versículo 21, naquele tempo, que resultado você colheu de ter vivido no pecado, desobediente a Deus? Olha que Paulo já responde: somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Eu vou ampliar isso aqui. Paulo disse: o que você colheu? Que resultado você colheu de ter vivido uma vida longe de Deus? A pessoa só colheu tristeza, amargura, abandono, briga, inimizades, coisas essas que a levariam à morte. Observe que dentro da igreja de Deus há pessoas que têm a mesma colheita. Tudo aquilo que ela temia quando era do mundo, ela teme as mesmas coisas agora que se diz crente. Por que tem o temor? Porque a semente que está plantando é a mesma. E toda semente igual, a colheita é igual. Se você plantar uma semente de feijão, você não vai ter medo de colher milho. Porque você sabe que plantou feijão. Você não gosta de milho. Você plantava milho, era ruim. Mas quando você plantava o milho, você não colhia feijão, porque a sua semente era milho. Agora a pessoa vai, planta o milho, querendo colher feijão. Ela vai colher feijão? Agora eu vou trocar. Agora a pessoa vai e planta o feijão, mas o medo dela é de colher o milho. Só se você plantou o milho no lugar do feijão, o chamado engana bobo. Eu plantei o feijão, eu plantei o milho, mas falei para todo mundo que era feijão. E quer colher o quê? Feijão, não vai colher. Entendeu a minha analogia aqui? Se não entender, você tem que me falar, viu, gente? Deu para entender? É isso que Paulo está dizendo. O que você colheu? Somente as coisas que hoje você tem vergonha. Foi isso que você colheu quando você se entregava à sua carne. Agora, você vai querer continuar fazendo isso? É a pergunta de Deus. Você vai querer continuar uma pessoa incrédula? Você vai querer continuar uma pessoa que está cheio de erva daninha na vida e não vai limpar? E não é só limpar, porque se não plantar uma boa semente, a erva nasce e toma conta. Não é só tirar um pecado da vida. Tem que encher a sua vida do Espírito Santo. Tem que encher a sua vida da presença de Jesus e cuidar dela, para que você seja uma pessoa santa. Versículo 22. Agora, porém, Paulo vai dizer de novo: libertados do pecado. Por que Paulo agora está dizendo, agora, vocês libertados do pecado? Por que Paulo está afirmando novamente que a igreja de Roma foi liberta do pecado? Qual é o motivo? Porque receberam de coração a doutrina que foi entregue. Lindo. É isso aí, gente. Tem recebido de coração a doutrina? Tem praticado tudo o que Deus quer que você faça? Não, pastor. Porque tem coisa aí que eu não quero. Lamento te dizer, você ainda está preso no pecado. Jesus ainda não reina na sua vida. Na verdade, nunca reinou. Porque quando Deus está reinando, você não está isento de pecar. Mas o pecado está isento. O pecado está proibido de reinar na sua vida. Mas se o pecado reina porque você não consegue se libertar dele, é porque Jesus não está lá. Vocês estão compreendendo o que eu disse? Se o pecado ainda está lá, se você não quer se libertar dele, por quaisquer pretexto, eu não consigo, ou eu não quero, não importa o seu pretexto,
Jesus não está na sua vida. Você não pode entrar no reino de Deus.